Olá, graça e paz, eis que tenho o prazer de vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus. Eu sou o irmão em Cristo, pastor José Freire, e você se encontra aqui no canal Uma Visão Além. Queridos e amados irmãos, aqui internautas do canal Uma Visão Além, vamos à oração e em seguida a palavra que terá como tema o Salmo 42. Mas antes disso, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, deixasse o seu like e compartilhasse os nossos vídeos no nosso canal. Veja bem, se inscreva, dê like e vamos lá. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, aqui estamos mais uma vez reunidos no canal Uma Visão Além com os nossos irmãos internautas. Senhor, neste instante em que clamamos pelo Teu nome, em que suplicamos pelo Teu nome, queremos nos humilhar perante as Tuas mãos poderosas, pedir perdão dos nossos pecados, perdão dos nossos erros e falhas, mas, ao mesmo tempo, buscar do Senhor a compaixão, a misericórdia, o amor, o perdão. Ah, Deus vivo, Deus santo e Deus glorioso, que as cadeias, os ferrolhos, as algemas sejam estouradas, rompidas pelo poder do nome santo do Senhor Jesus. Apresento a família, Senhor, este pai, esta mãe, os filhos deste casal, que sejam abençoados por Deus, a família em todos os sentidos. Te apresento, ó Deus, todos os inscritos do canal, principalmente os que estão enfermos, que um milagre aconteça na vida deles, a cura divina de uma enfermidade, seja a patologia que for. Tu tens poder para curar o câncer, curar a AIDS, curar o derrame, curar os problemas dos ossos, no sangue, os problemas cardíacos, pulmonares, renais. Não há enfermidade que possa resistir o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu te apresento esta pessoa que está num leito de dor, que está em um presídio, nesta pessoa acorrentada e sofrendo por um ataque do mal, obras malignas. Meu Senhor, liberta esta pessoa desta escravidão, desta obra maligna. Eu repreendo em nome de Jesus. Sai espírito do mal, espírito da tristeza, da angústia, da depressão, da ansiedade, da loucura. Em nome do Senhor Jesus, sai, e que entre a paz, a alegria, o fervor, a bênção dos céus na vida desta pessoa. A calmaria chegue, as portas se abram e o nome do Senhor seja glorificado nestas vidas. É o que nós te pedimos no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos e irmãs, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like, mas deixe mesmo. Salmo 42. Como vencer a depressão ou a tristeza da alma? Alguns acham que a depressão é frescura, coisa que gente desocupada. Outros acham que é sinal de falta de fé ou sinônimo de carnalidade. Crente que é crente não tem depressão. Se tem depressão é porque está em pecado. Lamentavelmente, as pessoas depressivas é algo de comentários preconceituosos. Os amigos de Jó estão por aí. A depressão é uma doença psiquiátrica que produz sentimentos de tristeza, desânimo, desesperança, desencanto, e pode levar uma pessoa ao suicídio. Kátia Regina, uma psicóloga cristã, ela afirma, ela compara esta doença da alma com a experiência de passar por um túnel escuro e longo. O Salmo 42 foi escrito por alguém que estava com a alma batida e perturbada, verso 5 ao verso 11. Passava pelo túnel sombrio da depressão. Então, o Salmo 42 e as considerações preliminares, o Salmo 42 e 43 estão interligados. Em vários manuscritos hebraicos, eles compõem, meus queridos, um único poema. Esses dois salmos pertencem ao conjunto dos salmos dos filhos de Corá, Salmo 42 ao 49. De todos os salmos dos filhos de Corá,
somente o Salmo 43 não recebe o cabeçalho, o título sobre o Salmo. Isso porque o Salmo 43 é uma continuação do Salmo 42. Além disto, o Salmo 42 e 43 possuem o mesmo estribilho, 42 versos 5 e 11 e 43 versos 5, que evidencia que há ainda mais o elo entre esses dois poemas. Portanto, quem lê o Salmo 42 não pode perder de vista o Salmo 43. Quero destacar duas informações do cabeçalho do Salmo 42. O Salmo didático, que no hebraico é masquil, o salmo escrito com objetivo didático. O salmista quer nos ensinar a superar o abatimento da alma. Passar pelo túnel escuro da depressão é angustiante e tenebroso, mas é confortante saber que outros antes de nós já trilharam por este caminho sombrio e com a graça de Deus conseguiram alcançar a luz no final do túnel. Filhos de Corá eram levitas responsáveis pelo ministério da música no templo de Jerusalém, segundo Crônicas 20:19. O levita que escreveu o Salmo 42 era alguém envolvido no ministério do templo de Jerusalém. E apesar de compromisso com a obra de Deus e passar por sua comunhão com Deus e com os outros irmãos, passou pelo túnel escuro da depressão. A comunhão com Deus não nos isenta da depressão. Os crentes, por mais santos e consagrados que sejam, ainda que sejam atuantes na igreja, estão sujeitos ao abatimento da alma. O ousado profeta Elias enfrentou a caverna da depressão, ao ponto de desejar a própria morte. 1 Reis 19:4. Davi também, segundo o coração de Deus, esmagado pela culpa, experimentou grande aflição na alma, e o seu coração gemia. Salmo 38:8. O profeta Jonas deixou o ódio e a amargura tomarem conta do seu coração, e o clamor suicida esteve nos seus lábios. Jonas 4:3. Paulo, o homem que foi arrebatado ao terceiro céu, passou por momentos profundos de abatimento e, portanto, a ponto de se desesperançar com a própria vida, segundo Coríntios 1:8. O próprio Jesus, o homem perfeito, suou gotas de sangue e orou com grande agonia na alma, Lucas 22:44. Jesus não era pecador, mas mantinha constante comunhão com o Pai, e mesmo assim sofreu a terrível angústia. Então a conclusão: se entrarmos em uma depressão, isso não significa necessariamente que estamos afastados de Deus. Depressão não é sinônimo de incredulidade ou carnalidade. Somos todos feitos de carne e osso, e eis a razão pela qual não somente Davi, mas muitos homens de fé, mesmo tendo sido grandes instrumentos de Deus, viveram momentos de grandes angústias e sofrimento, e reagindo de modo que jamais imaginávamos. Agora veja bem, a circunstância do Salmo 42. O autor do Salmo 42 e 43 estava no Monte Hermon, verso 46:6, na nascente do rio Jordão, no norte da terra de Israel. E é o lamento de um cantor do tempo exilado do norte, perto da nascente do Jordão, que anseia por estar de volta à casa de Deus, e que transforma seus anseios em fé resoluta e esperança do próprio Deus. Os sinais da angústia ou a depressão. O salmista demonstra alguns sintomas: o choro contínuo, a nostalgia. No choro, as lágrimas têm sido o alimento de dia e de noite. Ao que parece, o salmista perdeu o apetite, não se alimentava mais. Seu único alimento eram as suas lágrimas. Aquele levita chorava dia e noite e absorveu as palavras ofensivas dos seus interlocutores. Estes continuamente perguntavam para aquele sofredor: o teu Deus está onde? A nostalgia, o filho de Corá se lembrava dos momentos festivos, quando estava entre a multidão do povo, a multidão em festa, e 3 vezes por ano os israelitas peregrinavam para o templo em Jerusalém para comemorarem 3 grandes festas anuais: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo, Êxodo 23, do 14 ao 17. Para aquele levita, a peregrinação alegre eram coisas do passado. A alma abatida e perturbada. Por que estás abatido, a minha alma? O verbo estar abatido tem um sentido geral de estar curvado. E nesses versos 5, 6 e 11, significa estar derrubado, desesperado.
E o salmista descreve a desintegração de sua alma, a dissolução do poder vital interior. Ele estava totalmente sem ânimo, sem força para continuar a vida. Por que te perturbas dentro de mim? Poderia ser traduzido como por que gemes dentro de mim? A alma daquele levita está perturbada, inquieta, angustiada. Dentro dele só havia gemidos e dor. Sensação de afogamento. O abismo chama o abismo ao rugir de todas as cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. As ondas de Javé afogaram aquele sofredor. Ele tinha a sensação de estar se afogando. Sentia a falta de ar. Um sintoma comum para quem experimenta crises de ansiedade. Dores físicas. Esmigalham-se os ossos. O salmista descreve o despedaçamento, que é o hebreu beretechá, que dos ossos, uma referência às dores físicas. Salmo 38:3. A palavra utilizada aqui é beretechá, que se refere ao assassinato de Ezequiel 21:22. Trata-se da idade de uma ferida mortal causada pelos insultos dos blasfemadores que dirigiam palavras ofensivas para o levita depressivo. Cura para a alma abatida. O salmista, o Salmo 42, não é somente o lamento de uma pessoa depressiva, é também o canto daquele que busca o auxílio do Senhor. É a expectativa de alguém, queridos, que tem fé em Deus. O sofredor perdeu a alegria, mas não perdeu a esperança. Ele não somente apresenta o túnel escuro da depressão, mas também indica o caminho para sair deste túnel. Como vencer tais coisas? Tenha sede de Deus. A corça é um animal que consegue farejar as correntes das águas nos lugares secos. E ela suspira pelas águas do mesmo modo que o salmista suspira pelo Senhor. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando me virei perante a face de Deus. Ao referir ao Deus como o Deus vivo, provavelmente o salmista apresenta a imagem do Deus como a águia viva, de Jeremias 2:13 e 17:13. Sede da corça é saciada pela corrente das águas. Do modo, sede espiritual do salmista só era saciada pelos rios das águas vivas que brotam do trono de Yahvé. Admite o problema. O salmista confessa que está abatido e desesperado. Por que estás abatido, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele está arrebatado dentro de mim? Ele estava arrebatado dentro de mim? Então, diante de uma situação de aflição, muitas vezes queremos convencer a nós mesmos que os outros que estamos bem, quando na verdade estamos com a alma prostrada. Muitos não querem admitir que estão passando pelo túnel escuro da depressão. E a resposta, sinceramente, você está bem? Não desista de lutar. Veja, o levita escreveu o Salmo 42, estava lutando por esperança. Ele não estava se rendendo às emoções de desânimo. Ele está contra-atacando, isso é importante. E o Senhor espera que nós, uma resposta racional, uma cooperação que reflita nos recursos que nos dotou. A nossa dependência de Deus não nos isenta de cumprirmos a nossa parte. O que é isso? Um velejador sabe que depende do vento para levar o seu barco no lugar desejado. Mas se ele precisa içar as velas, expondo-as à pressão do vento, ele precisa posicionar as velas contra ou a favor do vento, para que o seu barco movimente-se em direção almejada. Para que nossa vida não naufrague no oceano da depressão, precisamos que o Senhor sopra em nós o seu fôlego de vida, mas nós precisamos içar as velas. Precisamos voltar nossos pensamentos para a sua palavra. Precisamos nos levantar para lutar contra o desânimo. Pregue para a sua alma. O salmista fala consigo mesmo. Então pregue para a sua alma. Outra coisa, reafirme a esperança em Deus. Quando pregamos para nós mesmos, reafirmamos a nossa esperança em Deus. Lembre-se de Deus no presente para ter um futuro melhor. E outra coisa importantíssima, reafirme a soberania de Deus na sua vida, porque Ele é soberano. Puseste-me na maior profunda cova, nos lugares tenebrosos nos abismos. Sobre mim a tua ira, tu me abateste com todas as tuas ondas, apartaste-me de mim os meus conhecidos. Salmo 88, 6 e 9. Então, meus queridos,
Reconheça a graça de Deus, que é importante. Força, faça oração ao Deus na sua vida. Lá estava aquele sofredor no meio de trevas, entoando louvores ao Senhor e orando ao Deus na sua vida com fé. Isso é importante. A conclusão, o salmista depressivo ansiava ver a face de Deus. Quando irei a face de Deus? Perguntava o sofredor. Como podemos ver a face de Deus? A resposta está em Jesus Cristo. Nele, em Cristo, vemos a face de Deus. Jesus, quem me vê, vê o Pai. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde com esta palavra, em nome de Jesus. Graça e paz.